Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do programa Em Pauta, programa que vai ao ar toda segunda-feira às 11h30 no canal 23.1 da TCM e no nosso canal do YouTube, youtube.com/UERN-TV. Eu sou o Carlos Pereira e no programa de hoje eu estou aqui com meu colega Diego Cabó. Seja muito bem-vindo, Diego. Bom dia, Carlos. Bom dia a todos que nos acompanham. É uma alegria estar aqui novamente. É isso. E o tema da nossa semana é esportes para pessoas da terceira idade. Quem pode falar com a gente com mais propriedade é Daniele Bessa, ela que é diretora do Departamento de Educação Física da UERN. Seja muito bem-vinda, Daniele. Bom dia, Diego. Bom dia, Carlos. É um prazer estar aqui para falar de uma temática tão importante, que é a longevidade. E como o exercício pode contribuir para essa qualidade de vida, para essa autonomia funcional. Então, é um prazer estar aqui. É isso. E para a gente dar início a essa conversa, a gente vai exibir um pequeno VT produzido aqui pelo nosso colega Diego. Um VTzinho que dá para introduzir a nossa discussão. Manter o corpo em movimento é uma das principais recomendações de especialistas para o envelhecimento saudável. Para pessoas idosas, a prática regular de exercícios físicos pode ajudar a preservar a autonomia e melhorar a qualidade de vida. Atividades simples, como caminhadas, alongamentos ou aulas de dança, contribuem para o equilíbrio, a força muscular e até mesmo o bom humor. Com orientação adequada, o exercício se torna um aliado importante para prevenir quedas e outros problemas comuns nessa fase da vida. Além dos benefícios físicos, a atividade regular também traz ganhos emocionais. A socialização em grupos de ginástica ou academias pode combater a solidão e ajudar a manter a mente ativa. Médicos reforçam que não existe idade limite para começar. Mesmo quem nunca praticou exercícios pode sentir os efeitos positivos com poucas semanas de atividade supervisionada. O envelhecimento traz mudanças naturais no corpo. A perda de massa muscular, a diminuição da densidade óssea e a redução da flexibilidade. A prática regular de exercícios ajuda a retardar esses efeitos e a preservar a mobilidade. Mais do que números ou estatísticas, o que está em jogo é a qualidade de vida. Envelhecer com saúde não significa parar no tempo, mas sim seguir em movimento. E para isso, o primeiro passo pode ser tão simples quanto calçar os tênis e começar. Bom, então voltando aqui pra gente, Daniele, a gente queria começar também iniciar essa discussão. Qual é a importância da prática do esporte para pessoas na terceira idade? Qual é a importância até fisiológica para essas pessoas? Bom, Carlos, eu costumo dizer que nessa faixa etária, a gente tem que ter um certo cuidado, ao praticar uma atividade física. E aí eu vou deixar algumas dicas aqui do que é a atividade física, do que é o exercício físico e do que é o esporte. A gente trata muitas vezes o esporte como algo que seja uma caminhada, mas que na verdade não é. Tá? Então, a atividade física são as modalidades. Então, é a musculação, é a própria caminhada, é a hidroginástica, é a natação, é o pilates. Então, essas são as atividades físicas. E o exercício físico é o que está envolvido nesse contexto dessa atividade. O que eu consigo fazer e realizar dentro da musculação, na natação. E o esporte, ele vem como as modalidades esportivas, que é o voleibol, basquete, futsal, futebol de campo. Entendeu? Que isso não impede que a pessoa idosa ela consiga realizar essas atividades, tá certo? Então, é um momento que a gente, quando envelhece, eu costumo dizer que o envelhecimento ele é diário. Hoje eu estou mais velha do que ontem. Então, hoje, a Sociedade Médica ela trata como longevidade, essa faixa etária. Então, quando eu estou acima de 60 anos, eu entro dentro de uma categoria que está rotulada aí como pessoa idosa, e dentro desses rótulos vem vários estigmas, que essa sociedade idosa ela está desmistificando tudo isso. Hoje a gente tem uma expectativa de vida aí de 76 anos. Quando a gente leva aí há 30, 40 anos atrás, a gente tinha uma expectativa bem menor. Então, o idoso ele está praticando atividade física, ele está se cuidando, para chegar aí numa vida longa mais próspera. E como é que essa prática de atividades físicas, ela ajuda nessa questão da preservação do próprio corpo? Ela, de fato, ela ajuda,
Existe uma atividade que seja melhor do que outra para essa prevenção e essa maior longevidade? Então, quando a gente está envelhecendo, a gente tem aí alguma perca, né? E essas percas, elas também vêm associadas a algumas comorbidades, né? Então, a gente tem perca de massa magra, a gente tem perca de massa óssea, né? E aí a sarcopenia, a osteoporose, né? Ela vem nesse processo do envelhecimento, né? Então, atividades que são importantes são atividades anaeróbicas, né? Para essa perca óssea, que é a osteoporose, né? E a gente precisa também trabalhar a questão anaeróbica para o ganho de massa muscular, né? Porque a massa muscular é ela que segura, que sustenta a parte esquelética, né? Então, a atividade anaeróbica, musculação, né? Com exercício, com carga, né? Mas tudo isso muito bem orientado por um profissional de educação física, tá certo? E aí não existe uma melhor ou não, né? Existe uma avaliação que é feita, né? Porque quando a gente chega nessa faixa etária, né? A gente vai perdendo algumas autonomias, né? Algumas comorbidades são associadas. Então, tem doenças reumatológicas, tem doenças, né, cardio. Então, é importante ter uma avaliação para ter uma indicação de atividade física. Tá certo? Pensando até nessa questão das divisões que a senhora falou agora, né, entre o exercício, entre o esporte, enfim, sim, essas divisões, pensando nisso, até para a pessoa que pode estar já num sedentarismo, então, para ela que quer começar a fazer alguma atividade, seja ela física ou esporte, existe uma indicação específica para que tipo de atividade essa pessoa deve fazer? Sim, tem, né? Eu digo que é importante fazer primeiro a avaliação física, né? Ter uma anamnese, né? Porque muitas vezes você tem uma comorbidade e ela não está ali visível, né? Você pode ter uma limitação osteomuscular, né? Ou de alguma biomecânica mesmo de movimentos, né? Você pode ter ali doenças associadas à artrite, à artrose, né? Pode ter ali condromalácia batelar, né? Tá ali no início. Você pode ter doenças, enfim, que elas precisam, né, ser investigadas para poder ter um direcionamento, né? Então, pessoas com diabetes, né, elas precisam ter uma orientação para poder fazer atividade física. As pessoas que são cardiopatas também precisam de uma orientação para isso, né? Então, muitas vezes a indicação é caminhar. Mas se eu tenho esporão calcâneo, né, como é que eu vou caminhar? Né, como é que eu vou correr? Então, tudo isso tem que ter um fortalecimento muscular, tem que ter uma orientação, né, para poder ter essa indicação, né? Mas sempre bom começar, né? Nunca ficar parado. Essa pergunta foi até interessante, até porque isso envolve também algo pessoal, não comigo, mas com meu pai. Meu pai, ele gostava muito de praticar esporte, mesmo jogar futebol, e tinha muito, começou a ter problemas no coração, então ele passou por um acompanhamento, e aí o médico disse, então, ó, melhor separar, e aí ele começou a fazer outro tipo de atividade física, que é a caminhada, né, no caso. Então, até por conta disso, foi a pergunta de separação. Sim, e assim, a gente muitas vezes começa a atividade física por conta própria e não percebe, né, esses problemas, assim, e como ajudar, assim, meu pai, digamos, tem algum problema, como é que eu posso identificar que aquela atividade está prejudicando ele? Isso, e até uma caminhada numa praça, se ela tiver um desnível, né, inclinado, então a pessoa só caminha naquele lado, então ela vai aí potencializar mais um lado do corpo do que o outro, entendeu? Então, assim, caminhar em calçamento não é indicado, né? Então, tudo isso tem que ter essa orientação, né? E eu costumo dizer assim, muitas vezes, tem que fazer uma atividade física. Mas eu passo o dia na faxina, eu lido, né, em casa, mas até isso, né, quer dizer, você varre a casa só de um lado, né, e do outro, a compensação. Então, atividades diárias, né, eu costumo dizer que precisa até dessa orientação, né, de exercício para tal, porque nessa faixa etária, a importância de praticar atividade física é justamente para manter a autonomia funcional da pessoa idosa, né? Ela poder pentear o cabelo, ela poder amarrar, calçar, né, o tênis ou calçar vestir a roupa, abotoar, né, que é a coordenação motora fina. Então, tem algumas capacidades físicas que são associadas e com o passar do ano a gente vai perdendo esse desenvolvimento, né? Então, ele tem que ser estimulado sempre, né? Então, eu nasço com ritmo, eu nasço com equilíbrio,
né, resistência, mas eu preciso estar em desenvolvimento dessas capacidades de coordenação motora fina, de coordenação motora ampla, né, eu preciso estar, né, desenvolvendo tudo isso para que eu chegue, né, nessa faixa etária, né, com todas as minhas autonomias e qualidade de vida. Sim. Daniele, recentemente a gente tem até cobrido aqui na TV alguns eventos ligados à Faculdade de Educação Física, lá com o pessoal, especialmente da natação, lá com o professor Adalberto. Sim. E a gente cobriu, entre a travessia, né, também teve a primeira etapa lá do circuito de natação. E a gente viu a Madalena que foi a homenageada desse ano. Sim. E Madalena, eu achei muito interessante um ponto que ela falou, né, que ela já é nadadora nata, já desde da infância em si. E aí eu queria perguntar à senhora quais são os principais impactos, né, na atividade física, como ela pode contribuir para prevenir tipos de doenças, né? Madalena, ela disse, ela já tem mais de 60 anos e ela disse, né, na entrevista que a gente fez, ela falou que até por essa longevidade que ela tem desde jovem, ela não toma remédio nem nada. Então, assim, em que a prática do esporte durante muitos anos da vida pode ajudar na prevenção de doenças? Isso, a atividade física, né, o exercício em si, ele estimula muito a parte fisiológica, né, em vários aspectos. Né, eu tenho aí uma diminuição de perca óssea, né, que é a osteoporose. Ele consegue manter. Eu consigo, dentro dessas... O corpo, ele libera muitas substâncias, né, durante a atividade física, né, e essas substâncias são benéficas a essa manutenção. Tá? Então, isso vale muito também da formação biológica daquele indivíduo. Né? Então, assim, tem atletas que praticam atividade física a vida toda e chega lá a uma certa idade por alguma questão genética, né, por alguma comorbidade associada, tem ali uma parada da prática de exercício ou uma manutenção só, né, naquele período. Mas, fisiologicamente, a gente tem vários estímulos, né? Então, quando eu consigo manter um peso, né, aí eu tenho aí, não tenho obesidade associada, né, porque eu consigo manter porque eu estou em atividade. Eu consigo manter uma manutenção da pressão arterial, né, das taxas metabólicas. Então, são benefícios associados biologicamente. Eu não posso dizer assim, todo mundo que vai praticar atividade física a partir de agora não vai ter nenhuma comorbidade, nenhuma doença, né? É uma manutenção, tá certo? De qualidade de vida, uma manutenção mesmo pessoal. Tá? Isso é bem biológico, é bem individual. Nesse sentido, como é que eu poderia diferenciar uma atividade física de baixa intensidade para uma de alta intensidade para idosos? Dependeria do histórico dessa pessoa? Sim, sim. Eu vou colocar aqui como exemplo e puxar um pouco para o nosso lado. A gente tem um grupo, né, um projeto de extensão. Nós temos um grupo de idosos e quando esse grupo chegou, que nós fizemos a avaliação física, fizemos a anamnese e algum dos testes, um simples teste de sentar e levantar, para muitos era uma dificuldade, né? E deitar e levantar era outra, né? Caminhar num circuito também era uma coisa bem mais lenta. Então, quando nós iniciamos o projeto, tinha essas dificuldades. E hoje, depois de 2 anos, eles conseguem fazer um circuito funcional trotando, né? Então, é começar devagar, né? É respeitando a individualidade biológica de cada um, né? Então, é observando tudo isso que a gente vê como a gente pode avançar, tá certo? Então, hoje eu vou começar a caminhar e vou correr. Não é legal. Tá certo? Então, tem que ter essa visão do profissional para a gente poder conseguir avançar. Eu digo, vamos supor, que a hidroginástica para natação, fazer um comparativo, você puxou aqui para natação, né, para as atividades aquáticas lá do projeto do professor Adalberto. Então, assim, eu vou começar nadando, né? Então, para começar a nadar, tem todo também uma iniciação, né? E a hidroginástica tem menos impacto, né? Tem o exercício ali, a natação ela vai exigir mais se ele for começar a atravessar a piscina de 25 metros, né? Então, ele vai atravessar caminhando, beleza. Se ele for fazer nadando, ele vai sentir dificuldade. É isso, né? Quer dizer, existe até todo um acompanhamento para até mapear essa questão da intensidade, né? Pronto, o nosso papo aqui está muito bom, mas agora a gente vai dar uma leve pausa para um intervalo e nós voltamos já já. Não saia daí.
Temos um recado para você que assiste televisão por uma antena parabólica convencional como essa. O sinal 5G que está chegando ao Brasil pode prejudicar a qualidade da transmissão de TV que você recebe via satélite. E para continuar assistindo à programação do Futura com qualidade de imagem e som, você precisa fazer a migração para outro modelo de antena. Acesse o site sigaantenado.com.br e informe-se sobre a agenda de migração da sua cidade. E comece a receber o sinal 100% digital com as novas antenas parabólicas. Prepare sua emoção para as histórias que eu vou contar. Eu sou Ciro Pedrosa e anuncio a nova temporada do programa que faz história na televisão do Rio Grande do Norte. Me chamava de professora, é tanto que eu sempre digo que eu sou professora e sou uma professora muito feliz. Novos personagens, muitas histórias, sempre uma revelação. Eu tô até me arrepiando de emoção, de pensar como era difícil. Toda terça, a partir do dia 11 de março, 9 da noite, com reprise às quintas, 3 da tarde na TV Universitária Canal 5.1 ou no youtube.com/TVURN. Eu vou estar lá, eu não perco nem morta. E toda quinta, no Pingo da Meio-Dia, na UERN TV em Mossoró, canal 23.1 da TCM. E às 12h30, na FM Universitária 88,9. No dia em que senti a força que há em mim, nesse dia eu vi o medo desaparecer, sumir. É tão bom que seja assim. Essa força está em mim. Estamos de volta com o nosso programa Em Pauta, com a convidada Daniele Bessa, que é diretora da Faculdade de Educação Física da UERN. Daniele, retomando aqui nosso diálogo, a senhora já falou, já citou em grupos, né, que até a UERN trabalha com pessoas na terceira idade. Então eu queria saber também da senhora quais são também impactos sociais, como ajuda essas pessoas a também ter um impacto não só físico, mas também social, né, de socialização do conjunto. Sim, e isso é muito importante, né? A gente costuma dizer que é um grupo muito feliz, né? Quando a gente trabalha a necessidade de estar com alguém, né? Então, assim, o grupo, ele traz, né, esse bem-estar, ele traz essa possibilidade da socialização, né? De não sair da ociosidade, né? E, além de aspectos psicológicos também, né? Nós temos lá no projeto pessoas que estavam em estado de depressão, né? Que tomavam medicações fortíssimas. Então, eles, no projeto, né, eles se sentem bem. Estão ali com pessoas, conversando, né? Eu costumo dizer, a gente sempre faz uma caminhada antes de começar, eles ficam conversando, né? Então, assim, colocando de todo dia eles têm assunto, né? Então, traz o outro, né? Traz esse bem-estar para si. Então, além desses benefícios, né, o grupo, então, onde esse grupo está reunido, sempre é uma grande alegria, né, e para eles também, então, e traz para a gente também, né, ver que o desenvolvimento da atividade física, aquele projeto ali, está trazendo um bem-estar para eles. Então, os depoimentos são, se vocês tiverem a oportunidade de trazer eles aqui para conversar, para falar sobre, é muito importante. Então, tem essa questão psicológica também, né, estar em grupo, estar em sociedade, estar incluído, né, nesse processo. Nesse sentido, como é que as atividades físicas elas ajudam a melhorar esse aspecto mais cognitivo das pessoas idosas? Pronto, existem exercícios específicos, né? Lá a gente trata muito a coordenação motora, né? A questão da lateralidade, a coordenação. A gente não trata muito exercícios específicos para a cognição. Tá certo? Mas aí ele libera estímulos para isso. Né? Então, isso é muito importante. E no processo lá, a gente trabalha muito o exercício para autonomia funcional. Né? E, contrapartida,
atravessa ali alguns exercícios que a gente trabalha coordenação motora fina, coordenação motora, né? A gente faz atividades, faz brincadeiras, né? A gente sempre está se reunindo para fazer algumas brincadeiras que estimulam também essa parte cognitiva da memória, né? De acesso. Então, eles relatam isso, né? Melhorou meu sono, melhorou minha memória, melhorou minha alegria de estar aqui, né? Todos os dias eu fico contando as horas, quase não durmo direito para estar aqui no outro dia, então isso é muito importante. Né? E a gente associou, né, esse semestre, o nosso projeto ao projeto 60+, que é um projeto da UERN, né, que ele está aí, né, abriu as portas, né, está nos campos, e a gente conseguiu trazer o projeto 60+, né, com formação, né, do uso das novas tecnologias, né, então isso para eles foi um estímulo bacana, né, então o grupo hoje está dentro do 60+, sendo estimulado cognitivamente, né, a questão de formação, como se planejar para uma possível aposentadoria, né, como identificar nas telas, né, possíveis golpes, né, como usar essas ferramentas, né, no dia a dia, entendeu? Então, assim, para eles foi assim, um clarear nessas possibilidades, né, do que eles são possíveis, do que eles estavam limitados. E até se tocou agora num ponto que seria já da próxima pergunta que eu iria fazer, que é justamente sobre como é trabalhado também essa questão de integração dessas pessoas com o mundo digital, né? Porque a gente vê que muitos têm até uma dificuldade com as partes mais tecnológicas e tal, mas como é feito também esse trabalho de misturar essa parte tecnológica com a ajuda de educação física? Eu acredito que eles podem ver treinos por lá, podem acompanhar relatórios deles mesmo. Como é feito também essa integração tecnológica com essas pessoas que praticam esses esportes? É tão interessante que no início a gente fez um grupo. É possível, todo mundo tem celular? Tem, é possível. Ah, mas eu não sei usar. E a gente foi, né, mostrando. Então a gente fez um grupo de WhatsApp, né? E nesse grupo a gente recebe exercícios que eles mandam pra gente. Ah, a gente pode fazer isso, né? E coloca lá. Eu ainda não, né? Então eles tiveram esse acesso, né? Saber, né, como cria uma conta no Instagram, né? Como fazer foto, né? Então tem um deles lá que faz foto, coloca no grupo, né? Então tudo isso é libertador, né? Uma liberdade que possibilita, né? Esse convívio possibilita essas ações. E assim, na sua opinião, quais seriam as atividades físicas mais recomendadas para quem quer iniciar essa prática de exercícios, ou até mesmo a prática esportiva? A gente sabe que são diferentes, mas eu quero iniciar hoje, eu quero sair do sedentarismo, qual seria a prática inicial que eu poderia adotar? Pronto, existem várias, né? Eu indico a musculação, né, por uma questão, né, do próprio envelhecimento, né? Então, há necessidade da gente manter aí essa musculatura forte, né? Para poder evitar algumas percas, né? Tanto óssea como massa muscular. Então, eu indico a musculação. Eu indico a caminhada, tá certo? Num lugar plano, né? Indico também a hidroginástica, tá certo? De início, né? O Pilates também é uma boa proposta, tá certo? Mas tudo com orientação, né? E assim, dentro dessas possibilidades, você pode alçar voos, né? Dentro aí da natação, né? Dentro do esporte, né? A gente vê aí hoje, né, as pessoas idosas praticando, né? Se você for no final de semana, né, num campo de futebol, você vê pessoas com mais de 60 anos praticando. Não existe né? natação, né? Não existe, né? O que precisa é iniciar, tá certo? É não ficar parado. Tá? Porque a sociedade rotulou muito, né, o envelhecimento como algo de inativo, né? A pessoa está inativa ali, ela não pode, porque isso vem já de muitos anos, né? Então, assim, eu fiz 60 anos, mas você vê hoje que a aposentadoria para alguns planos, né, não é 60 anos. Né? Então, a sociedade criou, né, esses rótulos. Então, hoje, tem pessoas se aposentando com 70, 75, estão na ativa. E a gente vê muito preconceito dentro da família, né? Muitas vezes, assim, não vá fazer esse tipo de atividade porque você vai se machucar, né? A gente tem muito esse estigma. Isso, quando na verdade não, né? A gente precisa fortalecer essa musculatura. Inclusive, o que ele tocou já seria também uma outra coisa que a gente ia perguntar, que é justamente sobre como é o impacto também, a importância
do acompanhamento da família também, incentivo, porque se existe muita gente que às vezes não encoraja, tem outros também que até encorajam essas pessoas. Então, como é também o impacto, a importância da presença da família para incentivar a prática desses esportes e de atividades em geral? É importantíssimo, né? Porque já existe, né, dentro do ser humano esse medo de envelhecer. Né? Então, quando a gente chega nesse estigma que eu completei 60 anos, eu estou ali, né, para fazer minha carteirinha do idoso, mas é estimular, é incentivar, né? São pessoas capazes, são pessoas importantíssimas na nossa vida, né, que tiveram com a gente ali desde quando a gente era bebê, né, esse acompanhamento. Então, eu vejo muitos relatos, né, desse medo de envelhecer. Então, precisa realmente que a família acolha e que incentive, né, essa prática, né, ou mesmo vamos caminhar, vamos ao médico, vamos fazer os exames todos os anos, né, fazer essa análise. E aí, se o médico, né, vê ali, sempre o médico que indica, né, tem que fazer atividade física, né, então procura lá a UBS, procura o CRAS, né, eu vejo que Mossoró, né, pelo CRAS tem alguns grupos de idosos que desenvolvem atividade física, tá certo? Procura um profissional próximo, então é importante, né, que a família, né, acolha, né, não acolher não é só estar dentro de casa, não é só estar ali e saber, não, é o cuidar mesmo, cuidar psicológico, cuidar físico, né, o cuidar pessoal, o acolhimento mesmo. Dentro até disso, eu queria saber também da senhora, que já teve contato com muita gente dentro dos projetos da UERN também, e até com pessoas que já estão nessa longevidade, então eu queria saber histórias assim, se tem alguma história que você se lembra de alguém, essa pessoa aqui ela encontrou uma superação, ela era sedentária ou começou a praticar atividades e hoje é uma outra pessoa. Tem alguma história assim de superação que a senhora se lembra? Várias. Tem um aqui realmente assim, né, comentou, o projeto para mim foi libertador, né? Eu ficava em casa sem fazer nada e quando me disseram do projeto eu vim, mas não vim para ficar. E estou aqui há 2 anos. Então eu tinha depressão, né? E a família me relatou também, né, que essa pessoa ela não sai para canto nenhum. O único canto que ela vai, que ela se sente bem, é no projeto. Né? Então, assim, a gente dá toda a assistência, mas ela se sente bem aqui. Né? Então, até a medicação, ela foi reduzindo. Né? E uma outra que eu achei interessante, num sábado, eu em casa de manhã, o telefone toca, né? Não, manda mensagem, eu não vi, aí insistência no celular, ligando, eu disse, oi, o que foi que aconteceu? Não, eu tô ligando para agradecer, professora, porque eu teve um mutirão aqui no bairro da saúde, eu levei meus exames para o médico ver, e eu tô muito bem de saúde, meu colesterol baixou, minha diabetes, e eu tô ligando para agradecer o projeto, né? Então, assim, existe também essa manutenção e esse controle, né? Eu fico muito feliz e eu quero dar meu testemunho, né, quando voltar. Então, assim, a gente fica muito feliz, né? O trabalho ele é voluntário, o trabalho ele, né? A gente não tem tem uma parceria, né, com a paróquia, então a gente faz com muito prazer por conta desses testemunhos, né? E assim, como adaptar as atividades físicas para pessoas que elas já possuem alguma limitação, seja porque não praticou o esporte antes, ou porque ao decorrer da vida aconteceu algum problema de saúde que acabou limitando, e ela tem muito aquela sensação de que eu não posso fazer porque eu não tenho essa capacidade. Como é que eu posso adaptar a atividade física também para essas pessoas? É possível, a gente adapta. É um simples polichinelo que você faz saltitando, você pode fazer parado. Né? Então, eu não posso saltar, mas eu posso passar obstáculos, né? A gente coloca lá as barreirinhas e vai passando. E isso vai criando amplitude de movimento, né? Então, o peso, né? Eu não posso fazer com halteres, mas eu faço com elástico, eu faço com bastão, né? Então, vou trabalhando a biomecânica daquele movimento, né? Naquela limitação, para ir criando aos pouquinhos aí essa amplitude, né? Então, a gente começou trabalhando, engraçado que quando a gente foi fazer a matrícula lá do projeto, eu disse assim,
No primeiro dia de aula, cada um tá com cabo de vassoura. E eu disse assim, mas eu só tenho uma vassoura em casa, professor. Aí eu posso levar e trazer meu cabo de vassoura? Eu digo, pode. Entendeu? A gente começou nesse, então tinha muitas pessoas que tinham, né, problema articular no ombro, que não conseguia levantar o braço, né, e hoje já consegue, né, trabalhar toda a amplitude. Então, é possível. Não existe, né, uma limitação aí que impeça, né, a pessoa idosa a praticar o exercício dentro da atividade física. Nosso papo está muito bom, mas infelizmente nosso tempo já está se acabando aqui. Queria primeiramente agradecer a presença do meu colega Diego e também a sua presença, Daniele. Eu que agradeço, Diego, Carlos, né, por essa oportunidade. E a mensagem que eu deixo aqui, que nunca é tarde para começar. Tá certo? Então, pratiquem, busquem. A gente está à disposição lá na Faculdade de Educação Física, né? A gente fica lá no campus central, né? Qualquer dúvida, pode nos procurar. Nós temos atividades lá, vou até vender o peixe aqui. Nós temos lá a musculação, nós temos a natação, né? Nós temos esportes que podem estar sendo adaptados. Nós temos lá o clubinho da rede também, né? Com badminton, beach tênis. Enfim, várias possibilidades, né, para que tem o projeto 60 mais, né, que o próximo semestre deve estar aí, né, com mais uma edição. Nós temos o projeto lá na paróquia Nossa Senhora da Conceição, lá no Alto da Conceição, né, pode nos procurar lá. A gente está com a fila de espera, né, mas a gente está retornando na segunda semana de agosto, tá? Então, nos procurem lá se quiser alguma orientação. Se tiver vaga, a gente vai estar disponibilizando também, vai estar divulgando lá nos horários das missas e nas redes sociais. Muito obrigado, Daniele. Foi uma conversa, assim, muito produtiva. É isso. E nosso programa fica por aqui. A gente volta na semana que vem, no mesmo horário, no canal 23.1 da TCM e também no nosso canal do YouTube. Durante a semana, nos acompanhe nas nossas redes sociais e até a próxima. Até.